Olá, tudo bem? Iniciamos agora o quinto módulo desse nosso curso de tutelas provisórias para falar a respeito das medidas cautelares nominadas. Como eu já disse antes, o CPC de 2015 não tem um livro específico sobre o processo cautelar como acontecia com o CPC de 73, mas isso não quer dizer que no sistema do CPC de 2015 não haja previsão de medidas cautelares nominadas. Ele faz menção, até porque nós temos uma tradição que foi criada desde o CPC de 73 de uma série de medidas cautelares que tem nome, né, ou seja, nominadas, que são usadas especificamente para determinadas situações. E é sobre essas medidas nominadas que nós vamos falar hoje, agora, nessa aula aqui. Então, muito embora os requisitos hoje em dia para tutela antecipada e para tutela cautelar sejam os mesmos, é possível que haja medidas cautelares específicas para a proteção de direitos especificamente considerados. E quem prevê isso é o artigo 301. Ele diz o seguinte: a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra a alienação de bem e qualquer outra medida idônea para a asseguração do direito. Essa previsão do artigo 301 é uma previsão exemplificativa das medidas cautelares, das medidas de tutela cautelar. Não exclui, obviamente, a adoção de qualquer outra medida que sirva para fazer aí a asseguração de um determinado direito, para assegurar a efetividade da tutela final, né? Mas é possível fazer a tutela a partir desses exemplos citados aqui no artigo 301. E a gente precisa compreender o que é cada uma dessas medidas cautelares. A primeira delas, né, a primeira que faz referência o artigo, é a medida cautelar de arresto. O arresto ele tem uma finalidade específica, que é a garantia de uma futura execução por quantia certa. Quando a gente fala em arresto para a garantia de uma execução por quantia certa, nós estamos tratando então de uma medida cautelar que é proposta para que haja efetividade de uma tutela final, que é a tutela de receber um determinado valor. E aí, quando se pede, por exemplo, diante de uma dívida que vai ser objeto de execução civil, de penhora de bens para pagamento de uma quantia certa, e houver risco, por exemplo, de o devedor se desfazer do seu patrimônio para não ter patrimônio para honrar essa dívida posteriormente, a medida cautelar que se deve requerer é a medida cautelar de arresto, porque o juiz então vai determinar o bloqueio de bens, né, que vão servir para garantir essa futura execução por quantia certa, só que esses bens, eles não são bens determinados, são bens indeterminados, quaisquer bens que sejam passíveis de penhora, obviamente, porque a finalidade vai ser penhora futura num processo de execução, então tem que ser bens passíveis de penhora, mas pode ser qualquer tipo de bem. Diferentemente da medida cautelar do sequestro, que não tem por finalidade a garantia de uma futura execução por quantia certa. O sequestro tem por finalidade garantir uma execução para entrega de coisa, uma coisa determinada, um bem determinado. Em razão disso, é que enquanto no arresto nós temos apreensão ou bloqueio de bens indeterminados, ou seja, quaisquer bens do devedor, no sequestro nós temos apreensão de um bem ou de alguns bens determinados. Quer dizer, quando eu peço a apreensão de determinados bens, eu estou pedindo sequestro. Quando eu peço a apreensão de qualquer bem do devedor, eu estou pedindo arresto. E essa é a grande diferença entre essas duas medidas cautelares. Uma coisa que a gente precisa destacar é o seguinte: se o autor pedir sequestro e o juiz, na análise do caso, entender que não é o caso de sequestro, que é o caso de arresto, não há nenhum problema de o juiz conceder a medida, né, e determinar o arresto de bens. Porque há uma fungibilidade entre essas tutelas cautelares, até mesmo porque os requisitos são os mesmos, tanto do arresto quanto do sequestro. O que precisa ficar demonstrado é o perigo na demora do andamento do processo e a probabilidade do direito da parte autora. Então, se houver confusão na denominação do pedido, não há nenhum problema, o juiz ainda assim
pode conceder a tutela que ele reputar adequada para fazer o resguardo daquela situação jurídica. Outra medida cautelar que é nominada no artigo 301 é a medida de arrolamento de bens, e ela serve para conservar bens litigiosos, ou seja, bens que são objetos de alguma demanda, e serve para conservar esses bens aí que estejam correndo risco de extravio ou de dilapidação. E o juiz vai ter, obviamente, o poder para definir os limites dessa medida de arrolamento de bens, né? Pode ser apenas um arrolamento, uma medida cautelar de arrolamento de bens determinada para que seja certificada a existência de bens, né, sem necessariamente essa medida ter aí uma finalidade de restrição ou de bloqueio desses bens. Agora, a partir de uma medida cautelar de arrolamento de bens, dependendo da situação fática, o juiz pode determinar a indisponibilidade desses bens aí, impedindo, né, que eles sejam alienados ou sejam dados gratuitamente e saiam do patrimônio do devedor, né? Pode então determinar a indisponibilidade dos bens, pode, nesse caso, determinar a indisponibilidade com constrição ou sem constrição. Quando ele determina a indisponibilidade com constrição, ele determina que esses bens vão ser depositados em nome do devedor, em nome de uma terceira pessoa, né? Mas ele pode então somente determinar a indisponibilidade dos bens sem necessariamente depositá-los com alguém. E tudo isso vai depender das particularidades do caso concreto, né? Então a parte vai requerer o arrolamento de bens e o juiz vai avaliar a situação fática para saber qual é o limite, qual é a extensão que ele pode dar a essa medida cautelar de indisponibilidade, né, a partir do arrolamento, se vai determinar ou não vai, se vai apenas certificar que o bem existe ou se vai determinar, além da indisponibilidade, a constrição. Outra medida a que faz referência o artigo 301 é o registro de protesto contra alienação de bens. E o professor Humberto Teodoro Júnior, a respeito do registro de protesto, diz o seguinte: é um ato judicial de comprovação ou documentação de intenção do promovente. Revela-se por meio dele o propósito do agente de fazer atuar no mundo jurídico uma pretensão, geralmente de ordem substancial ou material. E aí, esse registro de protesto contra a alienação de bens tem algumas possíveis finalidades. A primeira finalidade delas é prevenir responsabilidade. E aí a doutrina dá como exemplo, no caso aqui o professor Humberto Teodoro Júnior cita como exemplo um engenheiro que elabora um determinado projeto que não está sendo seguido pelo construtor. E aí ele pode fazer o registro do protesto dele, a partir de uma medida cautelar, né, em juízo, de modo a prevenir eventuais responsabilidades, para deixar registrado que ele elaborou um projeto e que esse projeto não está sendo seguido, para que no futuro, se acontecer algum problema com aquele imóvel que foi construído, por exemplo, em desrespeito ao projeto elaborado pelo engenheiro, o engenheiro não vai ter responsabilidades, quer dizer, ele vai ter se prevenido das responsabilidades porque ele registrou a sua contrariedade, ele registrou judicialmente o seu protesto, né, e deu ciência ao construtor que o construtor não estava seguindo as diretrizes fixadas por ele no projeto, então ele não poderia ser responsabilizado num eventual dano futuro causado por aquele imóvel. Segunda possível finalidade de um registro de protesto contra a alienação de bens é prover a conservação de direitos. Por exemplo, quando a parte utiliza-se dessa medida para interromper o prazo de prescrição, né, por algum dos motivos que podem levar à interrupção do prazo de prescrição. Com isso, a parte não vai prevenir responsabilidades, o que ela vai fazer é a conservação de um direito dela, para evitar que esse direito prescreva em razão aí da interrupção da contagem do prazo de prescrição. E, por fim, é possível também que o registro de protesto tenha como finalidade prover a ressalva de direitos. E aí o grande exemplo disso é o protesto do credor contra a alienação de bens que possa reduzir o devedor à insolvência. Quer dizer, ele, em vez de adotar uma medida
por exemplo, como a do arresto, né, faz um registro de protesto contra a alienação de bens para deixar registrado, ressalvado o seu direito a partir daquela alienação feita pelo devedor ou das alienações feitas pelo devedor que podem levá-lo à insolvência e podem deixá-lo sem patrimônio suficiente para arcar com as dívidas que ele tem para com o credor. O que acontece a partir dessa medida cautelar é que ela não vai causar nem o acréscimo e nem a diminuição dos direitos de quem promove. Na verdade, o registro de protesto é apenas um ato unilateral, né? Não tem nenhum caráter litigioso nesse caso, porque essencialmente é um comunicado que a parte interessada faz por meio do juízo à parte contrária para ressalvar direito, para prover a conservação de um direito ou para prevenir uma eventual responsabilidade sua. E o professor Humberto Teodoro Júnior explica além, ele diz que o protesto em si não pode se qualificar como uma medida jurisdicional cautelar. A medida é administrativa e se esgota no plano da documentação de vontade ou intenção do promovente. A seu respeito, nada se manifesta ao juiz, a não ser no sentido de ordenar que o protesto formulado pelo requerente seja intimado ao requerido. Aqui, então, ele explica muito bem, a partir dessas finalidades do protesto, né, a sua natureza. Ele diz, olha, não é possível dizer que ele tenha necessariamente uma natureza jurisdicional, porque não há uma atuação jurisdicional do juiz, há uma atuação administrativa, no sentido de o juiz determinar a comunicação à parte contrária a respeito daquele protesto realizado pela parte autora. Mas o juiz não vai julgar o protesto, né? Não vai nem julgar se ele é válido ou inválido. O juiz vai apenas servir aí como um elo de comunicação entre as duas partes. Essas são as medidas nominadas lá no artigo 301, mas ele dá a possibilidade de que sejam adotadas outras medidas, além daquelas previstas ali. E, obviamente, que deixa aí a cargo da criação dessas outras medidas, né, da necessidade que a vida real for trazendo para que outras medidas possam também ser consideradas como aptas a acautelar um determinado direito. Além dessas que foram referidas, a doutrina faz referência a outras medidas que a nossa história do processo cautelar foi construindo. Por exemplo, a medida cautelar de caução, que embora não seja referida no artigo 301, é referida em alguns outros dispositivos legais, no CPC e em outras leis também, em que se exige essa caução de natureza processual, quer dizer, uma caução dada no decorrer de um processo. E ela vai ter, nesse caso, natureza de resguardar uma determinada situação, resguardar um determinado direito. Então, a natureza jurídica da caução, no âmbito processual, é a garantia do cumprimento de uma obrigação assumida aí no processo, né, dentro do processo. E ela pode ter alguns modos diversos de prestação da caução. Ela pode ser dada, né, prestada, a partir do momento em que a parte coloca bens à disposição do juízo como garantia, né, que é a chamada caução real, ou quando a parte oferece fiança, é a chamada caução fidejussória. E, obviamente, nem toda caução vai ter natureza cautelar, né? A caução vai ser de natureza cautelar quando ela tiver por função servir ao processo, né? Quando ela é prestada por determinação judicial ou quando se trata aí de uma contracautela ou de uma medida substitutiva de qualquer outra providência cautelar específica. Então, a caução vai ser de natureza cautelar quando ela tiver esse viés processual, né? Quando ela tiver o viés de servir ao processo como garantia a partir de um ato praticado dentro do próprio processo. Exemplos, nós temos vários no CPC, né? O primeiro deles está lá no artigo 520, inciso 4, que trata da necessidade de prestação de caução
para o levantamento de valores depositados no cumprimento provisório de sentença. Quer dizer, eu estou executando provisoriamente uma determinada decisão judicial que ainda pende de análise de um recurso a respeito dela, mas esse recurso não tem efeito suspensivo. Então é possível fazer o cumprimento provisório, quer dizer, nós desempenhamos todos aqueles atos procedimentais da execução, né? Aí, se o credor quiser levantar o valor que tiver depositado, né, naquela execução provisória, para que ele possa levantar o valor, o juiz vai exigir uma caução a ele, para garantir que, se aquela decisão for reformada em grau de recurso, se possa voltar ao status quo ante, quer dizer, o prejuízo sofrido pelo devedor possa ser ressarcido a partir daquela garantia prestada pelo credor no levantamento do valor na execução provisória. Outro exemplo é o que está previsto no artigo 559 do CPC, que trata da reintegração e da manutenção de posse, né? Aí, quando o juiz pode exigir, no caso de conceder uma liminar de reintegração ou de manutenção da posse, que se o beneficiário da liminar não tiver idoneidade financeira para responder por eventuais perdas e danos do réu na ação de reintegração ou de manutenção de posse, o juiz pode exigir que o beneficiário da liminar, então, preste uma caução suficiente. O artigo 678, no seu parágrafo único, trata da possibilidade de exigência de caução no caso de concessão de liminar em embargos de terceiro, quando um terceiro vai fazer a defesa do seu patrimônio que esteja sendo objeto de constrição num determinado processo do qual ele não é parte. Então, se o juiz conceder liminar, vai exigir, então, que o terceiro preste caução suficiente para efetivar aquela liminar. E essa caução vai servir para resguardar o direito da parte interessada, né, da parte exequente, naquela execução em que o terceiro apresentou os seus embargos de terceiro. Outra medida cautelar que não está prevista nominalmente no artigo 301, mas que pela nossa tradição existe, é o depósito preparatório de ação, que vai acontecer quando o devedor deseja liberar-se aí dos encargos e dos riscos de uma guarda ou de manutenção da coisa litigiosa. E quando ele faz isso, né, um determinado bem é objeto de um determinado processo e a pessoa que está com esse bem, pode ser parte ré, por exemplo, não quer suportar encargos ou eventuais riscos de guardar e manter essa coisa litigiosa. Então, ele faz um depósito dessa coisa e esse depósito vai servir como uma medida cautelar, quer dizer, vai prevenir, vai resguardar uma determinada situação jurídica para que não haja um prejuízo maior no futuro. Outra medida cautelar que pela nossa tradição é bastante utilizada é a da busca e apreensão, quando há necessidade aí de que sejam buscados e apreendidos bens que estejam em poder da parte, enfim, ou de terceiros, né? Nesse caso aqui, vai se fazer busca e apreensão quando os bens não puderem ser nem objeto de arresto e nem objeto de sequestro. É possível, por exemplo, que o juiz determine a busca de documentos para apurar determinados fatos que sejam controvertidos no processo. E vai fazer isso determinando busca e apreensão, para que esses documentos sejam levados ao processo, né? Para que as partes tenham conhecimento a respeito deles e possam sobre eles discutir a sua causa. Nesse caso, a busca e apreensão tem natureza cautelar, porque serve ao processo, né? Serve para se atingir um determinado fim no processo. E outra medida cautelar que, muito embora não esteja prevista lá no artigo 301, mas que a doutrina indica como uma das que nós construímos ao longo do tempo, é a medida cautelar de atentado. E tem um texto já bastante antigo do professor Celso Agrícola Barbi que explica a respeito dessa medida. Obviamente ainda, esse texto é da vigência do Código de Processo Civil de 1939, mas ele continua servindo para explicar essa medida cautelar, para dizer que pode-se compreender o atentado como a inovação contrária ao direito praticada por ato material de uma das partes na coisa litigiosa, pendente a lide em prejuízo da parte contrária.
implícita está sempre a ofensa ao superior interesse do órgão jurisdicional. Então, o que caracteriza o atentado é essa ofensa de uma das partes contra o objeto da lide, a coisa litigiosa, para prejudicar a parte contrária e que acaba também ofendendo a própria dignidade do órgão jurisdicional, porque afinal de contas, se o objeto é litigioso, ele deve ser conservado. Quando se pratica um ato que vai prejudicar as qualidades do objeto litigioso, né? O que se está fazendo é, obviamente, um atentado contra o próprio objeto litigioso, contra a parte contrária e, de consequência, contra a própria dignidade do juízo. O artigo 77 do CPC estabelece que, além de outros previstos nesse código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo, no seu inciso 6, não praticar inovação legal no estado de fato de bem ou direito litigioso. Quer dizer, se eu estou discutindo a respeito de um determinado bem ou direito, esse bem ou esse direito são litigiosos, estão vinculados a uma ação, e a parte fica proibida, então, de praticar qualquer inovação legal no estado de fato desse bem ou desse direito litigioso. Se ela pratica, ela está praticando aí o atentado. E diz o parágrafo 1º desse artigo 77. Nas hipóteses dos incisos 4 e 6, o juiz advertirá qualquer das partes mencionadas no caput de que sua conduta poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça. E o parágrafo 2º diz que a violação ao disposto nos incisos 4 e 6 constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, cíveis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até 20% do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta. Então, a partir desse ato atentatório à dignidade da justiça, nós temos várias consequências possíveis. Uma delas é a aplicação de multa de até 20% sobre o valor da causa, mas não só porque se a prática configurar um ilícito penal, pode haver responsabilidade criminal. Se houver a prática também de um ilícito civil, pode haver responsabilidade civil e pode haver responsabilidade processual por eventuais danos processuais causados a partir do atentado. E, para complementar, o parágrafo 7º vai dizer que, reconhecida a violação ao disposto no inciso 6, o juiz determinará o restabelecimento do estado anterior, podendo ainda proibir a parte de falar nos autos até a purgação do atentado, sem prejuízo da aplicação do parágrafo 2º. Quer dizer, aí há a aplicação dessa medida cautelar de atentado. Determinar o restabelecimento do estado anterior e, para ele possibilitar esse restabelecimento do estado anterior, ele pode, inclusive, proibir a parte de falar nos autos até que ela purgue o atentado, ou seja, até que ela desfaça aquele ato que ela praticou e que danificou, danou de alguma maneira o objeto da lide, né? E, de consequência, a parte contrária é a própria dignidade do juízo. Essas são, então, as medidas cautelares nominadas no artigo 301, outras medidas cautelares que não estão ali nominadas, mas que são passíveis de utilização, dada a nossa tradição, a nossa cultura processual, né? São medidas que foram sendo construídas em legislações anteriores e que continuam podendo ser utilizadas sem nenhum problema, mas também não é só isso, quer dizer, o juiz pode determinar e a parte pode requerer a adoção de qualquer outra medida que resguarde uma determinada situação jurídica, um determinado direito, um determinado bem, né? Desde que, obviamente, essa medida não tenha alguma proibição, essa medida não pode ser ilícita. Então, dentro do âmbito da licitude e havendo justificativa suficiente para isso, é possível que se criem medidas para resguardar esses direitos, aí são as chamadas medidas cautelares inominadas. Não tem nome, mas é possível que elas sejam utilizadas à luz aí do caso concreto. Ok? Com isso nós encerramos esse módulo sobre as medidas cautelares em si e nos vemos na próxima quando vamos tratar sobre tutela da evidência. Até mais!